Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre a Yoda. E não é de Star Wars, é a minha Yoda. Essa gracinha aqui, com essa cara de brava dela, que ela não tá nem um pouco afim de ficar aqui, porque ela tá morrendo de sono. Eu vim falar um pouquinho sobre a raça dela, responder algumas dúvidas que têm surgido lá no meu Instagram, de pessoas perguntando se eu tomo algum cuidado especial com essa raça, qual valor eu paguei nela e tudo mais, se eu trouxe ela do Brasil e tudo mais. E aí eu decidi gravar um vídeo para responder essas perguntas para vocês. Bom, primeiro de tudo, eu não trouxe os meus gatos do Brasil. Eu vim sem animal de estimação nenhum e conforme o tempo, primeiro veio o Money, que eu adotei ele, e depois nós compramos a Yoda. Então, nenhum deles eu trouxe do Brasil. Quando eu morava no Brasil, eu nunca tinha tido contato com o Sphinx. Eu fui ter contato com o Sphinx quando eu mudei para Portugal. Quando eu morava no Brasil, a primeira vez que eu tinha visto um Sphinx nem foi pessoalmente, foi na série Friends, em que a Rachel gasta, se eu não me engano, ela gasta $1000 no Sphinx, ela compra um, e aí os amigos dela ficam teimando que não é um gato e tudo mais, não é um gato, brincam até falando que tá do avesso e tudo mais, e acaba que o gato também é um pouco arisco, arranha ela toda e ela no fim, acho que ela doa o gato, algo assim, ela se desfaz do gato. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez, né, aquele gato na série, eu olhei e eu pensei, meu Deus, mas quem pagaria tão caro em um gato que não é nem carinhoso, ele nem te dá carinho, quem pagaria tão caro num gato desse? E aí os anos passaram, eu vim pra Portugal, acabei alugando um quarto aqui, um tempo, na casa de uma mulher aqui em Figueira, em que ela tinha nada mais, nada menos que, se eu não me engano, 10 gatos desses. Era gato pra caramba. E, gente, pra minha surpresa, eles não eram ariscos. Eles eram os melhores gatos que eu já conheci na minha vida. A melhor raça de gato. Eu costumo dizer, parece a alma de um cachorro no corpo de um gato, porque eles são extremamente carinhosos, amigáveis, sabe? Companheiros, leais, eles são muito fofos. E aí eu me apaixonei pela raça. Ali começou a minha paixão pela raça. Eu me apaixonei e eu pensei comigo, nossa, quando eu tiver a minha casa, né, quando eu estiver confortável, eu vou ter um gato desse, porque eu gostei muito dessa raça e eu quero ter a experiência de criar um gato desse, de ser tutora de um gato desse. E assim eu fiz, né? Quando passou muito tempo e tudo mais, e nós nos planejamos, eu seguia muitos grupos, eu sigo muitos grupos no Facebook, né, de pessoas que têm esses gatos, e eu sempre via as pessoas postando lá, os criadores e tudo mais. Só que eu tinha muito receio, porque ele é um gato que tem um valor, né, um pouquinho salgado, e eu ficava pensando, já pensou se eu pago caro nesse gato e ele morre? Porque infelizmente é um gato que tem bastante complicações, né? Pode ter bastante complicações, bastante doença. Então eu ficava com muito receio disso. Eu ficava com tanto receio que a primeira coisa que eu e o Guilherme fizemos quando a gente foi buscar a Yoda, né? O criador dela é lá do Porto, mas ele encontrou com a gente em Aveiro. Fomos buscar ela, se eu não me engano, dia 30 ou dia 31 de dezembro do ano passado. Ela tava com 2 meses e meio. Assim que eu peguei ela, fui pro carro, né, pra trazer ela pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Gente, eu orei, eu falei, olha Deus, eu comprei essa gata, eu preciso que o Senhor dê uma saúde de ferro pra ela, porque ela não pode morrer, ela não pode ter um monte de complicação igual eu vejo os gatos por aí tendo. E Deus fez um milagre, gente, que a gata tem uma saúde de ferro. Graças a Deus ela tem uma saúde de ferro. E eu vim contar algumas curiosidades pra vocês sobre a raça Sphinx, porque nem todo mundo conhece, e as pessoas que conhecem têm um preconceito porque vê uma criatura assim meio esquisita sem pelo e já pensa que é arisco, que não é carinhoso e tudo mais. Primeiro de tudo, eu tô com uma cola aqui, gente, porque a minha memória, ó, ela é de centavos, sinceramente, é triste, eu sei. Primeira curiosidade, Sphinx significa esfinge em inglês e eles não são egípcios. Muita gente acha que são gatos egípcios, mas eles são gatos canadenses. A primeira raça, o primeiro gatinho que nasceu sem pelo
pelo nasceu em Ontário em 1966, né? Uma gatinha deu à luz a um gatinho sem pelo e é resultado de uma mutação natural de um gene. E aí as pessoas se apaixonaram pelo gatinho sem pelo e replicaram o gene e assim a raça foi se consolidando, né, ao longo dos anos. Outra curiosidade é que eles são bem quentes. Eles não chegam a ser totalmente pelados também. Eles têm camadas bem pequenas de pelo, uns pelos bem pequenos, quase invisíveis. Eu acredito que a temperatura do corpo deles é quente assim, né, por conta para eles não sentirem tanto frio, porque eles sentem frio, mas não sentem tanto absurdamente. A temperatura média do corpo dessa raça chega a 4 graus, que é bem mais alta do que a dos outros gatos comuns por aí. Como eu disse anteriormente, eles têm pequenos pelos quase invisíveis e dá pra notar bastante o pelo deles só quando passa a mão. Quando a gente faz carinho, passa a mão, aí nota que eles têm uma camada bem pequenininha de pelo. A Yoda, por exemplo, eu noto que ela tem bastante pelo nas orelhas e no rabo. E no inverno, eu estava lendo um artigo que dizia que no inverno pode aparecer mais pelos assim pra ajudar e tudo mais em relação ao frio. E depois os pelos podem cair. Mas ela não teve assim, não. Teve mais, na verdade, teve mais nas orelhas, sim. E no rabo, mas normal. Não é uma quantidade, tipo, que assuste. Tipo, eles não são hipoalergênicos, né? Ou seja, as pessoas que têm alergia a gatos, elas continuam alérgicas mesmo com esses gatos sem pelo. Porque a alergia, o que causa alergia no ser humano é a proteína que tem na saliva deles, que é a proteína chamada FeLD1, se eu não me engano. Então, se você tem alergia a gato e se você quiser um desse, você vai continuar tendo alergias. O que pode ajudar na alergia, ajudar não, tirar, pelo que eu vi, é uma ração. Existe uma ração que ela vai diminuindo a proteína, né? Essa proteína na saliva. E eu cheguei a procurar essa ração porque eu fiquei muito curiosa pra saber se ela realmente funcionava. E a vendedora me explicou que ela funciona a partir do 4º mês, né? Consecutivo. O gato só pode comer essa ração. No 4º mês consecutivo do gato comendo essa ração, começa a aparecer os resultados mesmo. E aí vai tirando a alergia totalmente. Outra curiosidade é que essas belezinhas, elas precisam de banho. É aconselhável dar banho toda semana, né? Uma vez por semana neles. Eu dou, dependendo da sujeira que tá a Yoda, um banho por semana ou um banho a cada 2 semanas, porque ela não é muito fã de banho, ela ainda tá se acostumando. Eu vejo os vídeos no Instagram de Sphinx que são loucos por banho, que entram na banheira, que brincam e tudo mais. E eu tento fazer tudo isso com a Yoda. Eu dou comida pra ela lá, eu dou petisco pra ela ver que é uma coisa boa e tudo mais. Quando eu tomo banho, eu deixo ela entrar no banheiro pra ela ver, e ela ver que é uma coisa boa, que é saudável, pra ela ver que eu também tomo banho, mas ela tá se acostumando aos poucos. Quando ela era menor, quando ela era mais criancinha, era pior. Agora ela tá naquelas, mais ou menos, depende do dia também. Então eles precisam do banho porque a pele deles, né, produzem uma oleosidade excessiva, porque mesmo que tenha pelo, uns pelinhos bem pequenos, ainda naquelas é sem pelo. Então ela produz muita oleosidade e fica muita sujeira na pele, nas orelhas e nas unhas. Então tem que ter bastante cuidado nessas questões, assim. Eu tomo bastante cuidado nisso, na higiene dela, porque não dá pra deixar ela muitas semanas sem tomar banho. Normalmente eu dou todo fim de semana mesmo e pronto, pra ela já também se acostumando. Outra coisa que foi recomendação do veterinário dela, eles amam pegar sol, né? Eles gostam muito de tomar sol e é muito saudável que eles peguem sol. Porém, tudo tem limite, né? Eles não podem tomar muito sol, um sol muito quente. E agora no verão a gente sabe que as temperaturas tendem a subir muito. A gente tem que passar esse protetor solar aqui nela. Quando está muito quente, a gente tem que passar esse protetor solar nela, principalmente nas partes claras dela, né? Na barriga ali, no focinho e tudo mais. Porque a probabilidade, se ele tomar muito sol excessivamente e criar problemas de pele, um câncer e tudo mais, é muito grande, é muito alta. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado aqui em passar o protetor solar nela e não deixar ela tomar muito sol. Tipo, ela pode tomar sol, mas não excessivamente. Eles são muito dóceis, gente, e muito carinhosos. Mesmo que a cara seja de brava, sabe? Que eles têm uma cara de brava. A minha, por exemplo, ela tem uma cara que ela é de poucos amigos, mas eles são muito carinhosos e já foram classificados como a raça de gato mais amigável que existe. Então, igual
eu falei no começo do vídeo, parece a alma de um cachorro no corpo de um gato, porque eles são extremamente amigáveis, carinhosos, companheiros, leais. Onde eu tô, Yoda tá. Eu tô aqui gravando na sala e ela tá deitada ali no sofá com o Money. Ela não tá aqui porque ela não quer ficar aqui, mas ela tá ali perto. Se eu sair daqui, ela vai atrás e assim vai. O metabolismo deles também é muito rápido, então eles comem demais. Eu li uma vez também um artigo que dizia que por eles ter pouco pelo, né, ser o gato pelado, não ter pelo praticamente, eles comem bastante para manter a temperatura do corpo também, então acredito que isso também ajuda. E no folclore antigo, né, folclore russo, essa raça de gato sem pelo é um símbolo de sorte e abundância, e é por isso que membros da realeza sempre gostaram de tê-la como pet. Então ela também é vista como um símbolo, essa raça é vista como um símbolo de prosperidade. As pessoas também me perguntam como foi a adaptação do Money com a Yoda, porque nós adotamos o Money 2 dias antes de mudar para essa casa, né, lá em Chiaios. A gente encontrou ele na rua e tudo mais, ele nos encontrou e ele decidiu entrar na nossa vida, entrou na nossa casa e a gente falou, ó, se quiser sair, pode sair, mas ele não quis e veio com a gente, ele nos adotou. Eu ficava muito preocupada quando eu acertei tudo, né, com o criador para poder ir buscar a Yoda, eu fiquei muito preocupada em relação ao Money não aceitar ela e ele ficar triste, parar de comer e tudo mais. Graças a Deus, a adaptação, ela não foi tão ruim, ela poderia ter sido pior. Nos primeiros dias, eles se estranharam, né, eu deixei eles se conhecerem no dia que ela chegou e logo depois eu separei eles. Eu deixava eles só sentindo o cheiro um do outro, porque eu ficava com muito medo dele bater nela. A gente só deixava eles juntos quando a gente estava em casa. Então, quando a gente estava em casa, a gente deixava eles juntos. Quando não deixava. E aí, o Money batia nela, mordia ela. Ele ficava com ciúme, ele não deixava ela brincar com os brinquedos e tudo mais. E aí, a gente foi comprando mais brinquedos, foi mostrando pra ele, dando o dobro da atenção pra ele e mostrando pra ele que, independentemente que tivesse chegado outro gato, jamais o lugar dele ia ser tomado, né? Que ele era, cada um ali tinha um lugar especial e ele não ia ser substituído. Então a gente fez questão de mostrar isso pra ele. Foi passando o tempo, eles viraram melhores amigos, gente. Viraram melhores amigos. Eles dormem junto, eles comem junto, eles vão na areia junto, fazem tudo junto, aprontam junto, tudo junto. Graças a Deus. A gente quis pegar uma companhia pra ele, porque o Money ele tava muito sozinho. Porque a gente sai meio-dia de casa e chega 00:20. Ele passa praticamente o dia todo só. Então, ele ficava carente demais. Por mais que a gente brincasse com ele quando chegasse e tudo mais, era 7 horas da manhã, ele já acordava a gente querendo ali ficar perto, junto, né, da gente. Então, quando a Yoda chegou, eles se acostumaram e viraram amigos, foi muito bom pra ele, porque ele tinha alguém pra brincar, alguém pra distrair ele aqui. Ele emagreceu, porque ele começou a brincar e fazer exercícios, né, porque antes ele estava muito acima do peso dele, e então só trouxe benefícios, graças a Deus. Outra coisa que a gente faz aqui, que a gente achou necessário fazer aqui, né, com os dois, primeiro, cada um tem sua carteirinha, né, aqui tá a vacinação, nosso nome, né, somos tutores deles e tudo mais, tem aqui a data de nascimento e tem a numeração a identificação do microchip, né, que é algo obrigatório aqui em Portugal, que tem que ter a identificação eletrônica do microchip, né, quando você tem um animal, você tem que colocar um microchip nele. Mas uma coisa que a gente acha necessário e que a gente fez pros dois foi um convênio pros dois, pro Money e pra Yoda. Porque quando a gente precisa dar alguma vacina ou eles fazerem algum exame, cirurgia e tudo mais, isso aqui acaba dando um desconto muito bom. Porque veterinário aqui, gente, é algo absurdamente caro. Muitas pessoas também perguntam pra gente, sempre perguntam pra gente qual o valor que a gente pagou na Yoda. A gente comprou ela com um criador lá do Porto, uma pessoa super gente boa, e na época nós pagamos 550 euros nela. 550 euros nela. Ela veio pra cá quando ela tinha 2 meses e meio e atualmente ela está com 6 meses. Ela faz 7 meses dia 9. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha a cara de brava dessa criatura. Ela tá puta da vida comigo porque ela quer dormir e eu acordei ela.
Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar seu comentário. E me diz aí se você já conhece essa raça e se você tem vontade de ter um também.